Livro de 2 Timóteo, se você puder acompanhar-nos na leitura. 2 Timóteo, capítulo 4. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos de número 6, 7 e 8. Apenas 3 versículos. Nós vamos meditar um pouco nesta noite em cima dessa palavra do apóstolo Paulo, em mais ou menos o ano de 67, depois de Cristo, na sua segunda carta que ele faz ao jovem pastor Timóteo, e uma das suas palavras também serve como considerações, que também serve como conselho para Timóteo, está a partir do versículo de número 6. Atente a sua Bíblia na leitura desse texto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos ler juntos o versículo de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos mais uma vez, para ensaio ficou bom, mas com bastante gás agora. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se eu fizesse uma pergunta para você, como todos fazem, e eu queria lhe tomar para refletir nessa noite sobre isso, como foi o seu ano? O que talvez você me responderia? Como foi o seu ano de 2014? Talvez de forma simplória, você poderia, inclusive genérica, dizer: Isaías, foi bom. Talvez o jovem diria: isso foi legal. Ou talvez você diria para mim: foi ótimo, foi excelente. Ou talvez você poderia me responder: foi corrido, foi cansativo, ou foi ruim, foi desastroso, foi complicado. Conversava com uma pessoa essa semana e sobre essa pergunta, que eu gosto de ficar fazendo um pouco do levantamento das palavras. O nosso intuito aqui não é falar daquilo que não vivemos junto à igreja, mas o resultado do sermão, da palavra, de um púlpito, ele é resultado de diálogo com os irmãos, é resultado de visitas, é resultado de ouvir a voz de Deus, e assim saber o que nós precisamos ouvir, e aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E esses dias conversando, eu perguntei para ele, ele disse assim, uma das respostas interessantes, sobre como foi o ano. Ele disse: eu gostaria que esse ano não tivesse existido. Por mim, 2013 e 2015. 2014, never. Não gostaria. O meu interesse é arriscá-lo da lista de anos vividos, é esquecê-lo. Mas essas respostas que às vezes nós damos, cansativo, foi excelente, foi legal, tal, são respostas um pouco que evasivas, sem conteúdo, porque talvez você possa responder assim por lhe faltar duas considerações. Primeira, por lhe faltar critérios. Isaías, em vista do que você quer que eu responda sobre o ano que eu passei? Por exemplo, se for um ano profissional, foi bom. Então o critério que você vai avaliar e responder é profissionalmente. Como foi seu ano profissional? Posso outra vez trazer aqui a pergunta para o Alex, e profissionalmente, né, Alex? Foi um ano maravilhoso. Está empregado, uma empresa maravilhosa, está feliz. Foi um ano sensacional. Mas talvez por falta dessas referências de avaliação, você não consiga me responder. Qual exatamente você quer a resposta sobre o ano? Mas a segunda consideração talvez é por falta de atenção. Infelizmente, nós não damos conta no caminho que estamos fazendo, por ano, por partes, e quando nós observamos, 2014 já foi embora, acabou. E talvez você percebendo ou não, você olhe aquele start, nossa, já acabou o ano. E talvez você não possa fazer a avaliação
por você não prestar atenção no ano que você está vivendo, não prestar atenção em cada dia, não prestar atenção nos detalhes. Ou talvez a sua vida é feita de planos ou planejamentos mais a longo prazo do que a curto, então você não os conta como ano, mas assim como 3, 4, 5, 6 anos, em grupos, em blocos, e não individualmente, como nós fechamos 2014 e vamos abrir 2015. Mas eu queria dizer para você, infelizmente, escute isso com muito carinho: a vida não perdoa os displicentes. A vida não perdoa a você nem a mim, caso não tenhamos atenção com o ano. Porque talvez você não perceba, mas o ano acabou. Talvez você não perceba, mas você mudou. Talvez você não perceba, mas o seu corpo mudou. Talvez você não perceba, mas a sua família mudou. Tudo ao seu redor mudou, e muito em função de um ano. E se você não percebeu, você está perdendo tempo. E a vida não perdoa os displicentes. Talvez, Isaías, eu não percebi, mas um ano passou e eu não aproveitei com meu filho. O seu filho cresceu. Agora eu vou aproveitar. Sinto muito. Você pode até aproveitar agora, mas 2014 você nunca mais vai aproveitá-lo, porque ele já foi. E nós não prestamos atenção. Talvez é por isso que muitos de nós não têm uma facilidade de dizer: o ano de 2014 foi sensacional. O ano de 2014 foi lindo. Foi maravilhoso, porque na minha família, Isaías, aconteceu esses detalhes. Na minha empresa aconteceu assim. Na minha vida espiritual, esses elementos tiveram crescimento. Talvez por você não particularizá-los, ou levá-los um pouco mais a sério, talvez passou despercebido e o ano de 2014 foi embora. Isaías, mas eu não prestei atenção. Prestando ou não, 2014 já era. Lembro-me de uma frase, numa das ilustrações de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. E uma vez ele recebeu uma pessoa ali no seu escritório, e a secretária veio dizer para ele: tem uma pessoa lá, ele quer falar com você. Ele abriu a porta assim um pouquinho, olhou e viu uma pessoa e falou: não vou atendê-lo. Aí a secretária perguntou: mas como assim não vai atendê-lo? Ele disse: eu não vou atender, não fui com a cara dele. Aí ela disse: mas senhor presidente, o homem não tem culpa da cara que tem. Aí é bem verdade na expressão que ele respondeu, dizendo: meu querido ou minha querida, um homem de 40 anos tem sim culpa da cara que tem. Na bem da verdade, essa expressão quer dizer que com 40 anos de idade, que é quase estou perto aí com 36, mas eu tenho sim responsabilidade do que sou. Eu tenho sim que arcar com as responsabilidades e escolhas que tenho feito em meio aos anos, esquecidos ou não, mas eu vou fazendo ou vão fazendo por mim, e eu chego na idade de 40 anos e sim, tenho culpa da cara que tenho, guardadas as proporções. E às vezes a gente esquece que as responsabilidades, certa e boa medida, que nós vamos nos tornando, as pessoas que vamos nos tornando a cada ano que vai passando. Nós vamos nos configurando pessoas, e ao nosso redor as pessoas vão se configurando quanto família ao nosso redor, querendo você ou não, dia após dia, segundo após segundo. E aí quando nós demos um start, acordei, gente, já é 2015. Talvez quando esse start lhe der, você seja surpreendido pelo tipo de pessoa que você se tornou, bem ou mal, não sei. Ou talvez quando esse start aparecer, nossa, já é 2015, você acorde e fala: poxa, que tipo de configuração eu me tornei quanto vida e quanto pessoa. Por isso, a gente às vezes chega em 2015 e olha para trás, no meu caso 36 anos, olha, não foi esse estilo de vida que eu escolhi para mim. Onde eu errei? Onde na minha caminhada eu desvirtuei? O que aconteceu comigo? Isso acontece porque eu não prestei atenção em cada dia, em cada ano que passa. E volto a repetir: a vida não perdoa os displicentes. A vida não perdoa os desatentos. E preste atenção, mas já estamos no final de 2014. Talvez você já está no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental. Já tem que prestar vestibular e agora você acorda e diz: nossa, o ano que vem é vestibular e eu nem me preparei. Perdeu. Talvez
você já está como eu com 36 anos, ou talvez você já está em 2015, nossa, já estou casado e nem me dei conta, porque tem gente que demora a cair a ficha, né? Estou namorando, ou estou sozinho, e o ano vai passando, as novidades ou não vão acontecendo, as mudanças, querendo você ou não, vão surgindo, e a vida não perdoa, e o tempo cobra cada segundo que ele lhe presenteia. E o apóstolo Paulo, à beira da morte, aqui exatamente nesse texto de 2 Timóteo capítulo 4, ele começa a falar sobre o seu martírio, do versículo 6 até o versículo de número 8, a partir do versículo 9 ele fala um pouquinho, nas suas últimas palavras, algumas sugestões, conselhos para Timóteo sobre algumas pessoas, sobre reconciliação, e no versículo 19 em diante, ele faz uma das suas saudações finais, agradecendo a todos. E é interessante que nesse momento, Paulo já estava próximo do segundo julgamento, e ele de certa forma já tinha perdido a primeira instância, ia para a segunda instância e não tinha esperança de sair dali vivo. Então para Paulo era o último ano, era a última possibilidade de dialogar com alguém. Talvez para Paulo 2014 fosse hoje, era o último ano, Guto, acabou, 14. E nessa proposta de Paulo, ele escreve esse conselho, essa expressão do versículo 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E é uma das expressões mais conhecidas do apóstolo Paulo, e essa sequência de frases, ela expressa muito mais do que um desabafo, ela expressa muito mais do que alguém que chegou até o final, ela expressa muito mais do que alguém que simplesmente está para morrer e precisa dizer alguma coisa a alguém, como uma palavra de despedida. Essa expressão é de fato uma reflexão sobre a minha e a sua vida que deveríamos fazer todo ano. Por isso eu quero lhe desafiar nesta noite sobre essa expressão, e o desejo nosso é lhe fazer refletir nesse ano 2014, olhar para o retrovisor da tua vida e dar uma avaliada nesse ano de 2014 que passou, e em virtude desses critérios, apenas 3 critérios que Paulo coloca, você no final responder a pergunta que eu vou fazer de novo: como foi o seu ano? Já que você não tem critério, como eu mencionei no início, talvez agora a partir de Paulo, eu e você tenhamos critérios. E esses 3 critérios que eu quero lhe colocar para referência de avaliação e reflexão, elas começam com o primeiro, e é o primeiro momento da nossa mensagem que diz: eu combati o bom combate. Pergunta a quem está ao teu lado, se você tiver liberdade: você combateu o bom combate? Pergunta aí para essa pessoa, pergunta aí. Combateu o bom combate? Talvez você vai conseguir dizer assim: não sei. Que combate é esse? Eu quero te ajudar a compreender isso. O nosso outro candidato a presidente do Brasil, no seu discurso como é que a gente pode chamar isso? De perdedor, não é perdedor o nome, tem que ser uma coisa mais plausível, né? Mas o discurso de alguém que entendeu, reconheceu a derrota, ele disse no final das suas palavras: eu combati o bom combate, eu completei a missão que tinham me dado. Ele plagiou um pouquinho o apóstolo Paulo, mas é um homem que de fato lutou, que de fato estava ali no embate, num combate, e ele disse essa expressão: eu combati um bom combate. A questão é se ele sabe, não sei, não conheço o ministro Aécio, eu não sei, ministro senador, e eu não sei ao certo se ele conhece essa expressão que ele se utilizou, mas nós usamos às vezes: eu combati o bom combate. Mas será que nós sabemos o que é combater o bom combate? O que Paulo estava querendo dizer para nós? Mas Paulo, ele tinha toda a autoridade para dizer isso. Se você olhar para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 16 até o 33, não precisa abrir, só anote, ou caso você seja rápido, possa abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 23, ele vai mencionando ali os sofrimentos que ele teve por causa do Evangelho, e as lutas que ele enfrentava. No 23 ele mencionava que ele teve perigos de morte. No 24 ele disse que ele foi 5 vezes açoitado, 40 menos 1, 39 vezes foi de açoite.
E esses açoites, eles eram 40 no máximo. O livro de Deuteronômio vai dizer isso, que é o número limite para acontecer. E alguns usavam de sacanagem, desculpa o termo, eles batiam 39 para depois ter mais direito de bater de novo. Então não batia o 40 completo, eu bati só 39, então vou fazer de novo para continuar. E ele teve 5 açoites desse. No versículo de número 25, ele foi fustigado com varas, apedrejado, 4 naufrágios, teve problemas, perigos nos rios, salteadores, perigos até entre os amigos, enfim, ele teve aventuras ferozes. Esse rapaz, apóstolo Paulo, enfrentou luta. Mas ele tinha, apesar dessas lutas, ele sabia que ele tinha que enfrentar. O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Você vai ter dificuldade. Porém, o que diferencia essas lutas, essas dificuldades, embates e combates que Paulo tinha, é que ele disse uma expressão muito interessante: eu combati o bom combate. E eu queria lhe fazer pensar sobre o seu ano, sobre essa expressão de Paulo, porque Paulo aqui nos deixa claro e ensina para Timóteo, por isso que no próprio texto, no versículo 9 em diante, ele fala alguns caminhos de pedra que Paulo estava ensinando para Timóteo fazer. Fala: Timóteo, faz isso, não faz aquilo. Se você fizer isso, você vai errar, porque eu já errei ali, então estou te ensinando o caminho das pedras. O que ele está querendo dizer como bom combate então para Timóteo? Ele está querendo simplesmente dizer que, Timóteo, eu lutei combates que valiam a pena ser lutados. Eu fiz bons combates. Eu fiz combates assim sensacionais. Não somente pela luta, mas combates que valiam a pena lutar. Esses combates, ele não perdia tempo com coisas que não eram importantes. Paulo não perdia tempo com ruins combates. Paulo não perdia tempo com combates supérfluos. Tanto que nas suas cartas ele ensina, direciona e aconselha os seus a não perder tempo com essas coisas. Então Paulo diz muito claro, ele amadureceu ao ponto de fato escolher: isso aqui eu preciso lutar, isso aqui eu não vou nem lutar, que não vai adiantar. Isso aqui não tem para que lutar. E ele escolheria sempre o bom combate. E diante disso, o bom combate, ou não escolher o mau combate, é fato da gente compreender que nem todo combate é bom lutar. E Paulo sabia disso. Tem combates que não são bons para lutar, e Paulo, às vezes, na medida da sua luta, na medida do seu amadurecimento, de apanhar pelas circunstâncias da vida, ele começou a compreender que tem embates que não adianta entrar, não adianta lutar, são ruins, não são bons combates, mas tem aqueles que são bons, aqueles que têm que lutar, aqueles que vão nos fazer crescer. E eu queria lhe desafiar, porque Paulo, para Timóteo ele diz: combata os bons combates, lute naquilo que de fato é necessário. E eu queria lhe perguntar, como critério de avaliação, para você agora se perguntar: neste ano que passou, é fato que você teve muitos combates, não é? Lutas talvez na área da saúde, lutas talvez na área familiar, lutas talvez na área do emprego, lutas diversas, eu e você tivemos. Mas a pergunta que eu queria lhe incomodar é: você gastou a sua energia em combates que valeram a pena ou que não valeram a pena? Se você hoje puder voltar a janeiro de 2014 e escolher algumas lutas, talvez você escolheria as mesmas, ou você mudaria algumas delas, porque não valeu a pena lutar por aquilo, não foi um bom combate. Fico pensando porque às vezes nós lutamos, ou não entendemos, ou não temos avaliado com quem nós estamos lutando e perdemos tempo à toa. Eu tenho visto muitas pessoas não conseguindo discernir o que é importante, o que é urgente, e aí luta pelo que é urgente e esquece do que é importante, luta pelo trabalho e esquece de lutar pelos seus filhos. O bom combate trabalhar, claro que é, mas os filhos é melhor, a família é melhor, e às vezes nós nessa confusão esquecemos desses detalhes, e nos tornamos lutadores de mau combate. E infelizmente, eu queria lhe desafiar: quais foram os seus alvos, as suas prioridades? Contra quem você tem lutado? Combates bons ou combates ruins? O Salmo de número 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar
os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E nesse primeiro momento eu queria lhe desafiar com essa palavra de Paulo. Você tem feito as suas escolhas para lutar no ano de 2014? De que forma? Talvez 2015 seja muito melhor, e eu creio e oro pela sua vida que seja muito melhor que 14, e a cada dia seja melhor. Mas pode ser melhor, inclusive a partir de você, se você escolher as lutas certas. Escolher os combates certos. Tem combates bons, muitos, que vão te fazer crescer, vão te fortalecer. Mas tem combates que não vale lutar. A segunda expressão do texto do versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 4 é: completei a carreira. Paulo, além de lutar, ele ainda diz na sua expressão e como uma sugestão e conselho para Timóteo, eu completei a carreira ainda. Além de combater um bom combate, saber lutar e lutei até o final, eu ainda consegui completar a carreira que me foi dada. E é interessante olhar para isso, porque Paulo entendia o que o próprio apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, exatamente no versículo 11, ele diz que nós não somos daqui. Nós somos forasteiros, peregrinos. E como forasteiros e peregrinos, estamos aqui com uma missão. E Paulo sabia da sua missão. E inclusive, lá no livro de Atos, quando Deus vai falar com Ananias, e na fala com Ananias, dizendo para ele, o próprio Jesus falando para ele, para falar e conversar com Saulo, ele diz que Saulo vai sofrer o tanto que ele me fez sofrer. Saulo já sabia que a missão dele era passar por esses sofrimentos. E quando ele termina a sua explanação, dizendo para Timóteo, Timóteo, eu completei a carreira que me deram. Eu fui até o final. Eu posso dizer mesmo na cadeia que eu completei a carreira, a missão, o projeto que Deus me deu. Não parei. Fui até o final. Consegui chegar até o final naquilo que Deus tinha me dado como plano. Paulo entendia isso, ele poderia dizer: vivi e completei a carreira. Guardei a fé. Mas eu pergunto para você, como critério de avaliação, nesse ano que passou, você completou a carreira que Deus lhe deu para o ano de 2014? Você pode encerrar a carreira do ano 2014 e você viveu aquilo que Deus queria que você tivesse vivido nesse ano? Talvez você não compreenda, mas encerrar a carreira é o mesmo que dizer: eu não me desviei do foco que Deus tinha me dado como projeto e missão, ainda estou nele. Talvez para Paulo já acabou naquela época, para mim vai acabar daqui a muitos anos, mas 2014 eu consegui completar a minha carreira, estou continuando, mas 2014 eu consegui completar o que Deus tinha para mim para o ano de 2014. Mas infelizmente nós vamos protelando e falando: não, o ano que vem eu faço. O ano que vem eu faço. E pasme, meu querido, mas nós estamos vivendo uma época, uma temporada onde todo mundo começa tudo e não termina nada. Vê se não identifica com você. Quantas vezes você começou um curso e não terminou, parou no meio do caminho? Quantas aulas de musculação, meninos, jovens, começaram e pararam? Quantas dietas nós começamos? E a palavra é que agora no começo do ano de 2015 vamos começar. E quando durou? Tem pessoas que fazem dietas dia de segunda, e que começa na segunda e termina na segunda, né? É dieta da segunda, começa na segunda de manhã e termina na segunda à noite. Na mesma. Quantas coisas estamos começando e não acabando mais? Estamos cheios de jovens no meio da faculdade, acaba a faculdade, acaba ali, ou não acaba, para no meio, vou na outra. Não quero mais essa, vou na outra. Não consegue mais fazer nada. Segundo um grande pastor que eu gosto bastante de ouvi-lo, pastor Neil, que ele dizia: nós estamos com a ausência da bênção da permanência. As pessoas não permanecem em nada mais. E como consequência disso, você também não consegue ficar em nada mais. Fica numa igreja, daqui a um pouco você está na outra igreja. Daqui a pouco você começa um ministério numa igreja, já não consegue ficar naquele ministério tanto tempo, e vai para outro ministério, não se acha lá, e vai no outro, e aquilo vai te rodeando, e você está com a ausência da bênção, da permanência, e você não vai conseguir dizer, como Paulo, 2014, eu completei a carreira que Deus me deu. Não, eu desisti no meio do caminho. Por quê? Porque não consegue completar.
Porque talvez no meio do caminho, alguma coisa te fez perder o foco. Talvez alguma coisa no meio do caminho olhou para você, te desafiou, te seduziu. Seduzido foi, seduzido você ficou. E ali você perdeu o foco e não completou a carreira e começou outra coisa. Sinto muito em te dizer, meu irmão, mas todos nós temos uma missão. E essa missão não é para a vida só, ela também tem por ano, por tempo, por momentos, por fases que temos na nossa vida. E você, 2014, pode dizer, eu completei a minha carreira. Talvez, eu não sei se você completou ou não, mas quantos planos Deus fez para você? Ou quantos planos você fez com Deus? Talvez no sentido de, eu vou ler mais a Bíblia esse ano. Completou a carreira? Leu mais? Eu vou orar mais, esse ano eu vou, nossa, joelho vai virar calo, né? Vai até rasgar a calça. Nem de bermuda a hora. Esse ano eu vou dar dízimo, agora Deus vai me dar um emprego. Se Ele me dá um emprego, aquelas promessas que a gente faz, né, pastor Áureo? Se Ele me dá um emprego, eu vou dar meu dízimo, porque é fidelidade. Aí, mas o ano que vem eu dou. E essas promessas vão indo para o ano que vem, vão indo para o ano que vem, vão indo para o ano que vem. E uma só, a última. Vamos trabalhar na igreja? Eu estou descobrindo o dom que Deus tem me dado ainda. Como assim estou descobrindo? Não estou entendendo. A palavra de Deus no livro de 1 Pedro vai dizer isso, que a cada um o dom, como bons dispenseiros da multiforme graça, faça trabalho e vamos agir. E aí nós ficamos naquela, alguns claro, como novos na fé, estão se redescobrindo e descobrindo esse novo amor e graça e ação de Deus na minha vida. Mas eu conheço às vezes velhos na fé, que até hoje não descobriram o dom, mas não é porque não descobriram, desculpa a direta, não é indireta. É porque não quer compromissos, não quer carreira. E aí disfarça-se atrás de, eu ainda preciso descobrir o meu dom. Deus não me chamou ainda. Eu não sei quando Deus vai te chamar então, meu irmão, só se for para a glória. Porque para todos nós Deus tem um chamado. Eu e você temos um chamado. Ou você enterra o dom, ou você usa o dom. Se do ano de 2014 você não completou a carreira com o projeto que Deus tem para a sua vida, na igreja que você congrega, sinto muito em dizer, meu irmão, Deus vai cobrar isso de você. O tempo vai cobrar isso de você. Gerações vão cobrar isso de você. Tudo por quê? Porque não temos a bênção da permanência e mantemos o foco e podemos dizer como Paulo, completei a carreira, me dá e eu vou até o final. Não vou parar. Custe o que custar. E a terceira e última expressão de Paulo, não por último sendo a pior, pelo contrário, a menos significante, pelo contrário, as três para mim são extremamente importantíssimas para a revelação, para a avaliação e para a reflexão do nosso ano eu guardei a minha fé. Se Paulo, num outro momento, ele diz que eu combati o bom combate, escolhi as lutas certas, completou a carreira e ia até o final em todos os seus embates, ele também guardava a sua fé. E guardar a fé para Paulo, ele sabia muito bem o que era isso. Tem duas ideias pelo menos nesse texto que Paulo nos ensina. E a primeira no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando a própria palavra sobre a fé vai dizer que a fé é o firme fundamento e outras coisas mais. E exatamente no versículo de número 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desse texto, entre outros, nós entendemos que a fé é a ferramenta para se achegar e agradar a Deus. Por isso que se de alguma forma Paulo quisesse fazer com que Deus, ao olhar para ele, soltasse um sorriso dizendo, você está fazendo alguma coisa que eu estou feliz, está me alegrando, tinha que ser com base, com combustível da fé. Por isso que ele preservava, guardava a fé. Mas Paulo também sabia, e ele assim o faz em Romanos capítulo 7, 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que Paulo está tentando dizer, não só para Timóteo, mas para mim e para você, é que guardar a fé, meu irmão, não é só preservar o que se crer, mas é exercitar no que se crer, para que se creia mais e mais a cada tempo que passa. Eu não posso achar que a mesma fé que me ocupa o ano de 2014, seja a mesma de 2015, porque a minha mente muda, o meu momento muda, a minha família muda, as circunstâncias mudam, e a minha fé não muda, ela precisa crescer.
E é isso que Paulo vai nos ensinar quando ele diz: eu guardei a minha fé. Ele sabia que guardar a fé implicava não somente em manter aquilo que ele acreditava, mas crescer, lutar para que o bom combate, a carreira, fosse manifesta, fosse exercitada e fosse o combustível dela, a fé. E aí eu lhe pergunto, meu querido, como critério de avaliação nesse ano que passou, você guardou a sua fé? Nesse sentido, não, eu ainda acredito em Jesus, não é isso, isso é fácil demais, mas não é tão fácil. Aí eu me recorro aos jovens adolescentes que estão entrando ou já estão na faculdade. Segundo a União dos Evangélicos, dos Estudantes Evangélicos, na década de 90, algumas pessoas, jovens mais, eles saíam ou perdiam, segundo o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, apostatavam da fé no quinto para sexto período da faculdade, por causa do intenso bombardeio dos professores, e talvez por causa da fraca fé que eles tinham, ou iam se mantendo, como aconteceu naquele filme que eu já falei aqui nesses dias, Deus Não Está Morto. Lembra que você assistiu? Aquilo acontece nas faculdades, não é verdade? Os universitários aqui, de forma direta e indireta. Os professores não medem esforços para fazer isso, alguns. Hoje, sabe quanto que é? No primeiro período, a mesma proporção da década de 90, é o número de jovens que estão se afastando da fé. E quando eu disse se afastando, a estatística não está dizendo de não ir mais à igreja. Está dizendo de apostatar-se. Está dizendo que eu não acredito mais em Deus. Não do jeito que eles dizem, eu acredito num Deus diferente. Isso é alarmante para nós. Isso é alarmante, jovens, porque o que tem acontecido é que nós estamos nos moldando, talvez quanto juventude, fracos na fé, sem guardar a fé. E quando chegamos e somos conflitados diante da nossa fé, não sabemos reagir. Não temos plausibilidade para dialogar, não temos conteúdo para conversar, nem sabemos versões ou textos bíblicos que podem nos ajudar. O meu pastor diz, o Facebook tinha uma frase, na música tal tem uma frase, mas versículo bíblico nós não temos. Isso não é guardar a fé, isso é retroceder a fé. E você, como é que você tem tido relacionamento com a sua fé? Quantos níveis você cresceu este ano de fé, se é que a gente pode chamar de níveis? O quanto a tua fé te ajudou esse ano, mais do que 2013? O quanto você dependeu muito mais da fé do que de qualquer outra coisa nesse ano de 2014? Mais do que 2013? Quais ferramentas você tem se utilizado para fazer a sua fé crescer? Como por exemplo, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta na leitura da palavra, ouvindo talvez sermão, ouvindo aqui, ou estudando, ou refletindo, ou lendo a palavra mesmo, as Sagradas Escrituras? Quanto tempo você gastou em 2014? E aí eu te levo para o livro de Efésios, quando nós vamos ser chamados pelo apóstolo Paulo sobre vestir a armadura de Deus. E aí uma das ferramentas da armadura é o quê? O escudo da fé. E tem gente que está andando contra o escudo da fé, tem uma função. Não é fazer contra a chuva, não. O escudo da fé, e o próprio texto diz, de Efésios, é para proteger contra os dados inflamáveis do inimigo. Só que tem gente que tem escudo desse tamanhozinho assim, ó. É o tamanho que tem de fé. É o tamanho que ele se proporciona a crescer em fé. É o tamanho que ele se proporciona a ler, a orar, a desenvolver e dizer, Senhor, aumente a minha fé. E ele vai dizer, aumento, vamos ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que tamanho está seu escudo, meu irmão? Que tamanho foi o seu escudo em 2013? Guardou a fé. Que tamanho vai ser o seu escudo em 2015? Por isso, eu quero concluir dizendo para os irmãos, para todos nós nesse ano que está se findando, conselhos para o ano que vem, em visão do que esse que já se passou, são esses: escolha o que é importante e lute com toda a intensidade naquilo que vale a pena lutar.
E você sabe muito bem o que é importante e o que é urgente. Se você não lutar, mais um ano você vai se perder. E o tempo não perdoa os displicentes. Segunda dica: foque no que é importante. Foque no que é importante. E não abra mão, como a própria palavra de Deus vai dizer, não desvie-se nem para a direita, nem para a esquerda. Foque e vá até o final. Vá até o final. Insista pela bênção da permanência. Conclua o que você começa. E a terceira, para o ano de 2015. Guarde o que é importante. Preserve a sua fé. Mas não guardar apenas no sentido de, eu sei o que tenho crido. Sim, isso é bom. Mas exercite, cada dia mais, para que o escudo da fé, onde vai lhe proteger contra os dados inflamáveis do inimigo, seja cada ano que passa, maior, mais intenso. Talvez podendo proteger você, talvez podendo proteger a tua família, só a partir do teu escudo. Faça a sua avaliação. Veja onde você pode melhorar. Veja onde você tem que mudar. Final de ano é ano de avaliação. Mas a última dica que eu lhe dou é: não deixe para amanhã não. Comece hoje. Não deixe para fazer a avaliação e falar, não, o ano que vem. Não, comece hoje. Fala, Senhor, me dê graça. Me ajude. Grandes coisas estão por vir. E eu desejo muito que você faça parte desse mar de grandes coisas que Deus tem a fazer na nossa vida.